Joinville, o mais industrializado município catarinense, é palco de um cenário no mínimo inusitado. Sobreviventes da era dos dinossauros vivem no centro da cidade. Os jacarés, eles não estão num parque ou numa jaula. Estão livres dentro do rio, na região onde está a maior concentração urbana da mais populosa cidade do estado de Santa Catarina. O Fritz, o jaca e o Lacoste, eles convivem com dezenas de outras espécies de aves, peixes, tartarugas de água doce, répteis e roedores, entre outros animais. Desde 2008, biólogos e ambientalistas da OCIP, Instituto Vivacidade, registraram mais de 65 espécies animais neste ecossistema urbano. Apesar de toda essa vida, o lixo, o esgoto, a poluição e a prática de crimes ambientais ainda são rotinas de descasos contra o Rio Cachoeira. Às margens do Rio Cachoeira encontramos ruínas estranhas, vestígios de um passado longínquo. Elas serviam como cabeços que recebiam os cabos de barcos e navios que atracavam nos cais de Joinville. O Rio Cachoeira tem sua foz na Lagoa Saguaçu, que é um ecossistema do estuário da Baía Babitonga, formado por 114 ilhas e o Canal do Linguado. Este é um morador de Joinville, nascido em São Francisco do Sul. Ele é um marinheiro aposentado e de vez em quando é visto às margens do Rio Cachoeira. O marinheiro Adilson Lopes da Silva sonha em ver o retorno da navegação no Rio Cachoeira. Ele também gostaria de fazer a travessia do Canal do Linguado, como fizeram seus pai e avô, que também eram marinheiros. Esse é o rio Tamanduateí. Ele é um dos afluentes do rio Tietê. Estes dois rios paulistanos estão completamente poluídos. Eles são parte do patrimônio natural da maior cidade brasileira. Já este é o rio Matias. Ele é um dos afluentes do rio Cachoeira. Estes dois rios joinvilenses também estão completamente poluídos. Eles fazem parte do patrimônio natural da maior cidade catarinense. Igual a estes, cada estado brasileiro tem também rios vítimas de constantes crimes ambientais, descaso do poder público e desrespeito por parte de suas populações. Estes rios têm outra coisa em comum: eles foram as principais vias do desenvolvimento econômico dos seus municípios. Originalmente, o Cachoeira é um rio de mangue e, como tal, seu leito era mais sinuoso. Na região central, ele era um rio encachoeirado, daí o seu nome dado pelos indígenas. Para tornar-se navegável e poder receber grandes embarcações, o rio Cachoeira foi praticamente todo modificado. Pedras foram dinamitadas e removidas do seu leito. Com as constantes dragagens, o rio Cachoeira tinha profundidades de vários metros e permitia a navegação até onde hoje é o Fórum de Joinville, no bairro Saguaçu. As margens do rio Cachoeira também sofreram muitas transformações. Suas curvas naturais deram lugar a um novo traçado para que o tornasse o mais reto possível. Tal transformação foi tamanha que a Ilha do Bucarém desapareceu e o local atualmente é o bairro Bucarém. A retificação feita por diversas intervenções deixou o rio Cachoeira mais largo, mais profundo e mais curto. Atualmente a sua extensão é de 14 km e 900 metros de rio completamente urbanizado. Com o início da colonização alemã de Joinville, a partir de 1851, o rio Cachoeira foi transformado na principal via de entrada e saída de produtos em matéria-prima. Por um século, o Cachoeira recebeu centenas de navios, embarcações e marinheiros, entre eles o marinheiro Adilson Lopes da Silva. O primeiro barco que eu naveguei era um naviozinho todo, um barquinho todo feito de madeira. Viajava de Joinville para o Rio de Janeiro, levava madeira
trazia ao trem. Trazia sal de trazia sal de Cabo Frio. Trazia sal de Cabo Frio para Joinville, para Antonina, trazia sal para essa região aqui, às vezes para Itajaí. Quando os navios vinham carregados ou carregar em Joinville, os navios atracavam ali no Bucarém, onde é a arena hoje em dia, ali onde é a praça da cidade ali agora, ali era uma madeireira. O maior susto no navio Catarina foi que nós já não era mais daqui de Joinville. Foi vendido lá para o Rio de Janeiro, uma transportadora de caminhão. E nós pegamos um carregamento de bobina lá em Vitória, no Espírito Santo. E aí quando foi 8 horas da noite, nós saímos com destino a Recife, 47 bobinas dentro do Catarina. Quando chegou 5 horas da manhã, nós já estava 10 horas de viagem fora da costa, e aí uma bobina daquela soltou-se dentro do navio. Aí ela corria de um bordo para outro, de um lado para outro. Aí numa dessa, aquela fita que fechava ela, aquela fita arrebentou, e aí foi aonde ela esparramou, aí de um bordo para outro, e aí prendeu as outras bobinas também, porque se as outras também tivessem saído, nós tinha morrido. Até hoje ninguém sabia onde é que esse navio tinha afundado. Foi uma coisa incrível. Hoje eu estou contando isso aqui, mas isso foi um milagre. Eu gostava mais de viajar no Brasil, conheci o Brasil inteiro, de porto a porto, conheço o Brasil inteiro. Porque aí eu saí do Catarina, fui para outra empresa de navegação, onde a gente começou a conhecer outros países aí. Naquela época existia muito pescador. A área ali da Lagoa Saguaçu, né? Quando a gente subia da Baía Babitonga para a Lagoa Saguaçu e o Rio Cachoeira, então ali existia muita embarcação, muito pescador, e era dia e noite direto. O pescador era muita fartura de peixe, camarão, de tudo tinha ali, dava tudo quanto é qualidade de peixe. Então o movimento era muito grande, aí tinha que estar gritando, tinha que estar apitando para eles saírem do canal para a navegação passar. Dos anos 60 para cá, foi decaindo os peixes maiores, né? Nós tínhamos badejo de 100, 150 quilos. Nós matava aqui, ali no Trapilha Tupi ali, era morto esse peixe, né? Hoje é difícil, ninguém pega badejo, nem badejinho pequeno não pega. Pescada sumiu também. Diminuiu bastante o peixe, o camarão diminuiu, que em mudança, o camarão aqui nós matava, era pesca artesanal, né? Então todas as canoas matavam de seus 15, 20 quilos, quase praticamente todo dia, né? Lá em Joinville tinha o clube de remo, né? O Atlântico. Então o pessoal vinha à tarde assim, vinham treinar, né? No remo, e às vezes os navios encontravam eles, passavam por eles para lá e para cá, né? Principalmente eu cansei muitas vezes ali no mercado, eles passando ali, treinando, né? E eu vim descendo, depois eles subiam novamente. Aquele clube de remo ali era muito famoso. Dali saiu muito remador lá para o Rio de Janeiro para trabalhar no Vasco da Gama, no Flamengo, nos outros clubes lá de remo, né? Que a última dragagem grande que existiu aqui, eu lembro bem, né, foi nos anos 50. Nos anos 50 que houve uma dragagem, que ela foi dragada até o mercado municipal. Aquela parte ali onde é o Schneider, ali, aquelas empresas que tem, ali era tudo manguezal. Hoje está a empresa em cima, devido à areia que foi jogada pela draga ali em cima. Foi entulhado tudo com areia, né? Então, essa dragagem melhorou muito na época, né? Porque o Rio Cachoeira nós tinha uma curva lá em Vila Estoque, onde os barcos, para fazer aquele contorno ali, era difícil, né? Então, com essa dragagem foi tirada aquela curva, onde vocês podem notar, tem um chaminé lá.
Então o barco passava bem rente à beira do barranco. Então aquela draga cortou, tirou aquela curva ali, ficou fundo, né? Então melhorou muito o trajeto, né? Então aí logo em seguida, o rio, o canal ficou com uma base de 8, tinha lugar que ficou com quase 10 metros de fundo. Meu pai e o meu avô navegavam pelo Canal do Linguado. Entravam pela Barra do Sul e vinham para Joinville, carregado. Vinham de Itajaí ou de Tijucas, Florianópolis, aquela região toda lá, né? E também tinha um tio que também era embarcado num naviozinho chamado Ramos, que também era cozinheiro do naviozinho e também vinham para Joinville, passavam pelo Canal do Linguado, para não dar a volta lá pela Barra de São Francisco. Já entravam direto, porque aqui tinha uma ponte que abria para a navegação passar para Joinville. E na primeira licitação não havia o projeto da ponte. Aí o IVC, com sua bandeira, né, em função de reabertura do Canal do Linguado, fez uma denúncia no Ministério Público Federal de Joinville, foi acatado pelo procurador e ele fez a sua ação para que interrompesse a licitação por conta de não ter no projeto a ponte sobre o Canal do Linguado. Na verdade, para que sem a ponte, aí não haveria mais condições nenhuma de fazer a reabertura. O projeto original, que previa a duplicação da 280, ele não contemplava uma ponte, ou ele não contemplava a abertura do Canal do Linguado dentre os seus planos de abertura, né? Quando saiu o edital para a duplicação da 280, o Ministério Público Federal foi provocado, inclusive pelo Instituto Viva Cachoeira, dessa omissão, né? Da omissão que existia no projeto. A partir daí, o Ministério Público Federal iniciou uma investigação, verificou que realmente essa obra, a ponte, ela não era contemplada no projeto de duplicação da 280 e iniciou as tratativas junto aos órgãos responsáveis para que a ponte estivesse presente nessa obra. Aliás, a abertura do Canal do Linguado também é uma briga do Ministério Público Federal, né? Uma ação de décadas tramita na Justiça Federal, em que o Ministério Público Federal pleiteia justamente a abertura do canal. Aqui tem 18 metros. Aqui tinha uma ponte móvel. Quando a navegação queria passar, a ponte se abria, né? Aí passava a navegação. Quando o trem queria passar, aí a ponte fechava, né? Fechava e o trem passava. Fecharam a ponte para abrir a estrada de ferro, para passar a estrada de ferro aqui, né? E ampliar a BR para o outro lado. Com o aterro, aí o canal fechou, aí não tinha mais possibilidade de navegação, não tinha mais nada, aí começou a assorear o outro lado. Hoje está aí no estado que está todo assoreado, né? Não tem o que mais fazer aqui, a não ser abrir novamente o Canal do Linguado. Porque, do contrário, nós vamos ter um tsunami de cocô em Joinville e Araquari. O Clube de Oratória e Liderança de Joinville foi a primeira entidade da sociedade civil organizada a se preocupar com o caos que estava o Rio Cachoeira, que se preocupou em levar os governantes e a cobrar da população que salvassem esse rio, que esse rio estava vivo, e cobrar da população que não jogasse mais lixo, das empresas que não descartassem mais seus restos de produção dentro desse rio, a cobrar dos governantes que trouxessem recursos para limpar, né? Principalmente a cobrar sobre o fechamento do Canal do Linguado, que é uma grande área que entra água e renova a limpeza do rio. Essa história começa lá em 93, quando um dos diretores do clube mostrou-se interessado pela história do Rio Cachoeira e, junto com recursos do COL, fez um projeto, recolheu fotos do rio como era antigamente, quando ele ainda era navegável, e fez um projeto
que mostrava tudo que o rio foi e é para nossa cidade. Inclusive é uma matéria que está no livro de 25 anos do Clube de Oratória e Liderança. E o título é muito interessante. Mostra que alguém já pensou no Cachoeira de amanhã? E realmente pouca gente pensava. Então foi preocupação do Clube de Oratória lá em 1993 resgatar a história desse rio, a importância que ele teve para a nossa cidade. E dentro do clube nasceu o Instituto Viva Cachoeira. Um dia eu estava lá no mercado municipal e aí encontrei o jornalista Tamir Andrade e comecemos a bater um papo. Aí ele me convidou para participar do IVC. Aí eu estou até hoje aqui na luta pelo IVC. E nós, inclusive do IVC, já constatamos isso, essa limpeza do Rio Cachoeira com o início do tratamento do esgoto, do saneamento básico já naquela região. Então toda a sujeira, todo o esgoto sanitário que está sendo jogado no Rio Cachoeira, que está sendo desaguado de certa forma na Baía Babitonga, acaba se assoreando, ou seja, parando, se obstruindo ali no Canal do Linguado. O Ministério Público Federal vê com bons olhos a participação democrática nesse tema, a participação da sociedade civil nesse tema e espera uma participação cada vez maior das entidades organizadas civilmente. Essa é a nossa vontade. Não, para mim é um prazer, né? Porque se não cuidar da onde a gente mora, não para nós para mim que já estou com a idade, mas eu tenho 2 netas, tenho os meus filhos, então tem que denunciar, tem que fazer alguma coisa. Hoje nós temos cerca de 32% dos domicílios atendidos pela rede coletora de esgoto e com as obras que estão iniciando esse ano e com os novos projetos que nós estamos desenvolvendo, a nossa estimativa é que até final de 2018 a gente alcance 50% de cobertura dos domicílios de Joinville. Nós temos hoje 4 estações de tratamento de esgoto. E nós vamos até 2019 colocar mais 2 estações em operação. E dessas 6 no total, uma vai ser completamente modernizada, vai ser reconstruída, vai ter uma concepção muito mais moderna, que é a principal estação de tratamento de esgoto da bacia do Rio Cachoeira. E aqui no Espinheiro, a gente notou também uma melhora muito grande na água da lagoa, que não tem mais aquele cheiro forte de podridão, devido ao tratamento do esgoto sanitário, né? Eu acredito com a conscientização do povo, né? E esse tratamento de esgoto pode atingir toda a nossa região, eu acho que vai melhorar bastante. E futuramente nós podemos ter assim, uma esperança de coisas boas para Joinville, né? Eu estou com 73 anos, mas eu quero ver o bem da minha neta, das crianças, né? Para ver um futuro melhor para eles. É legal a gente escutar histórias de navegabilidade dos rios, de como eram no passado, porque isso nos mostra um horizonte que não está escrito em números, não está escrito em projetos, está na memória das pessoas antigas e a gente fazer parte dessa história, fazer parte das ações que vão tornar de novo essa navegabilidade, essa balneabilidade ou qualquer outra coisa que a gente possa fazer com mais vida dentro do rio, faz a gente se sentir motivado, faz a gente se sentir com mais garra de executar todas essas obras da melhor maneira possível, da maneira mais rápida possível, para que esse rio continue essa evolução de melhoria e possa aí, num futuro bem breve, ter de novo aquela história presente e de novo o futuro seja como o passado, com um rio muito melhor, muito mais vida. E é isso que nos motiva. A situação da lagoa hoje é considerada boa, tá? Alguns anos atrás nós não tínhamos aqui, por exemplo, o marisco não aparecia mais. Hoje, esse ano, nós já temos marisco, já temos entrada de algumas espécies de peixe que já pouco se via por aqui, hoje já aumentou. Os botos são os animais que os peixes que não entravam mais aqui, hoje já estão vindo até o Yacht Club. O oxigênio está melhorando e aonde que os peixes sentem isso.
os moluscos, o marisco, a ostra. Hoje nós já temos ostra. A ostra é de águas limpas, né? Geralmente, se a água estiver muito suja, não produz ostra. Hoje nós temos aqui uma grande produção de ostra aqui na nossa região já. A minha pesquisa ela foi um levantamento das espécies de peixe toda a bacia hidrográfica do Rio Cachoeira, junto com o Cauê Carvalho, que trabalhou comigo, sob a orientação do professor Pedro Carlos Pinheiro. A pesquisa envolveu, além do Rio Cachoeira, 13 de seus afluentes. No começo, até sinceramente, estava muito desanimado com o projeto, quando o professor me lançou o desafio, porque eu pensei que eu ia coletar só lebice e tilápia. Só ia, provar o que todo mundo já sabia. E acabou que o projeto foi uma grande surpresa, que a gente acabou encontrando 17 espécies de peixe, né? E muitas, assim, que não havia registro delas na região de Joinville. Desde 1995, eu faço visitas rotineiras de inspeção visual no leito e margens do Rio Cachoeira, principalmente na região central. Eu tenho centenas de fotos, vídeos e reportagens em jornais que confirmam a crescente recuperação ambiental deste ecossistema urbano. Mas, a partir de 2013, a melhoria da qualidade da água do Rio Cachoeira tornou-se ainda mais surpreendente. Isso coincide com o período quando o esgoto doméstico dos domicílios começou a ser ligado à rede pública de coleta e tratamento. Quando todas as empresas que ainda estão localizadas na bacia hidrográfica do Rio Cachoeira pararem de jogar seus rejeitos e a população tiver ligado o esgoto das suas casas na rede pública, o Rio Cachoeira voltará a ser o rio de outrora, não há dúvida. E a reabertura do Canal do Linguado será outra correção de um dos maiores erros da nossa história ambiental. Com o canal reaberto, todo o ecossistema da Baía Babitonga, que inclui a Lagoa Saguaçu, onde está a foz do Rio Cachoeira, será positiva e diretamente afetado pela influência das marés e das fortes correntes marítimas e fluviais. O Rio Cachoeira é um rio que foi o fundador de Joinville e até hoje é para ser reservado, é para ser cuidado. O Rio Cachoeira não é um rio de uma vala para sujeira.